Quando a gente fala de perfil de subprodutos, é importante nós termos claro duas coisas. Tem um componente genético, ou seja, a levedura tem um equipamento enzimático, um equipamento metabólico que permite que ela forme determinado perfil de subprodutos. Por isso que nós temos leveduras que geram na cerveja um caráter mais esterificante, frutado. Nós temos leveduras que podem dar um caráter fenólico, e esse fenólico pode remeter, por exemplo, a especiarias como cravo, a pimenta. Mas um outro ponto também importante é que o perfil de subproduto gerado pela minha levedura, ela também depende das condições ambientais. Por exemplo, qual a concentração do meu mosto? Eu estou trabalhando com um mosto mais diluído ou estou trabalhando com um mosto high gravity para produzir cervejas muito alcoólicas? Qual a temperatura da minha fermentação? Normalmente, temperaturas mais altas favorecem uma maior formação de subprodutos, como ésteres, álcools superiores. Qual a pressão do meu tanque? Uma pressão mais elevada no meu tanque carbonata mais a cerveja, mas essa carbonatação e essa pressão diminuem a atividade da levedura e ela se torna mais neutra. Para uma cerveja ale, por exemplo, onde eu desejo um perfil sensorial mais complexo proveniente dos subprodutos gerados pela minha levedura, isso pode ser uma complicação. Qual a aeração do meu mosto? Eu estou aerando bem o meu mosto? Estou aerando de forma ineficiente? Uma aeração ineficiente prejudica a multiplicação do fermento e pode me levar a fermentações mais arrastadas. Porém, uma superaeração pode me levar à diminuição de alguns subprodutos, como os ésteres, e o aumento de outros subprodutos, como os álcools superiores, me levando a um desbalanceamento da característica sensorial da minha cerveja. E por último, a questão da própria população de fermento que eu coloco dentro do fermentador. Ou seja, a concentração de células pode impactar a velocidade da fermentação e o perfil de subprodutos. Superdosagens de fermento normalmente me levam a fermentações mais rápidas, porém eu posso formar subprodutos indesejáveis, como por exemplo o acetaldeído, muito característico de cervejas verdes, ou seja, cervejas ainda muito novas. E a presença de acetaldeído pode remeter à minha cerveja uma característica que lembra a maçã verde, algo parecido com a cidra também. Em concentrações mais elevadas, o acetaldeído pode dar uma nota dissolvente também à sua cerveja, o que torna essa característica desagradável para o consumidor. Já dosagens muito baixas de fermento favorecem, por exemplo, o aparecimento de contaminantes e a competição desses contaminantes pelos nutrientes do mosto, podendo levar à formação de subprodutos indesejáveis como o ácido lático, no caso de uma contaminação do mosto por lactobacilos e bactérias similares. Então, o perfil de subprodutos formados na minha fermentação depende da característica inata da minha levedura, mas depende também das condições ambientais nos quais essa levedura vive dentro do meu fermentador. Como nós comentamos antes, cada vez mais eu terei mais opções de leveduras disponíveis para serem usadas pelo cervejeiro. Só para nós darmos uma ideia, pensando em cervejas Pilsen, hoje, a Lallemand, que é uma das maiores fabricantes de fermento do mundo, ela tem 3 soluções tecnológicas para a produção de cerveja Pilsen. Uma mais tradicional, tá? Que é uma levedura europeia, isolada na Alemanha, que basicamente dá um perfil neutro, mas produz notas de enxofre muito tradicionais nas cervejas German Pilsner. Nem sempre o público brasileiro gosta dessa nota de enxofre presente na cerveja e, por conta disso, vários produtores de cerveja lager aqui no Brasil utilizam uma levedura que originalmente é uma levedura ale, porém com capacidade de fermentar em temperaturas de lager. E essa levedura ela consegue gerar uma boa cerveja sem as notas de enxofre. Eventualmente a cerveja ganha uma nota um pouquinho mais
esterificada, o que não obrigatoriamente é uma condição ruim, é simplesmente uma característica do fermento. E nós temos uma nova levedura que acabou de ser lançada, que foi a Nova Lager, que é basicamente uma levedura Lager, mas que consegue fermentar em temperaturas elevadas e é uma levedura que produz um pouco mais de esterificação e que é uma tendência que as lagers hoje vêm apresentando de não serem tão neutras e terem um pouco mais de ésteres para darem uma nota de complexidade sensorial um pouquinho maior. Ou seja, cada vez mais o cervejeiro vai ter que definir entre um cardápio de leveduras aquela que mais se adequa ao perfil sensorial que eu desejo.